بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إلى آخر الآية. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال عالمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه البخاري. Caros irmãos, estamos a mencionar aqui o aspecto relacionado com o zakat, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ, pagar o zakat obrigatório, nos conselhos onde o beduíno pediu ao profeta sallallahu alaihi wasallam para que indicasse práticas que, se ele fosse a praticar, o seu destino será o Jannah. Dando ainda continuidade à explanação deste ponto, nós falamos na aula passada que o zakat tem um propósito. O propósito é de purificar os bens do possuidor, os bens de alguém que possui o nisab, right? A riqueza, purificar a riqueza de uma certa pessoa, porque as condições foram mencionadas também na aula passada. Portanto, algumas mencionamos e outras ainda tínhamos por mencionar. Simplesmente fazendo uma recapitulação, uma das condições para a obrigatoriedade do zakat é ser muslim. A pessoa deverá ser muslim, mentalmente são, não é? Ele deve usufruir ou deve ter condições de ser uma pessoa que não é insana ou não é maluca, atingir a puberdade. A pessoa sobre quem o zakat torna-se obrigatório deve ser baligh. Nós discutimos este ponto, não é? De acordo com o imam Abu Hanifa, esta é a condição. Os bens do menor, nos bens do menor não há zakat, enquanto que noutros três imãs, Shafi, Malik e Ahmad bin Hanbal, há zakat nisso, porque Allah subhanahu wa ta'ala diz que os bens são levados do rico para, né, e são dados ao pobre. Portanto, esta criança também é rica. Aqui se trata de um ibadat que tem a ver com os bens e não na pessoa em si. E falamos disso de uma forma mais detalhada na aula passada. Outro aspecto é o nisab. A pessoa deverá possuir o nisab, não é, que sempre varia. Portanto, para nós, cá em Moçambique, ronda nos 20 mil alguma coisa, meticais, não passa este valor. É sempre aconselhável verificar o valor de nisab no dia que nós estamos a pagar o nosso zakat. Estar além das necessidades básicas, e nós falamos também, estamos aqui a falar das básicas, despesas de casa, não é? Tudo que você precisa, não é? Naquele momento em que você está a fazer este cálculo, não é? Do pagamento do zakat, excepcionar, não é? Aquelas são as suas necessidades básicas. Estamos a falar da alimentação, estamos a falar das suas despesas, como são, por exemplo, propina das crianças nas escolas, dos teus filhos, daqueles que são teus dependentes, daqueles que estão na tua responsabilidade. Portanto, isso excepciona-se e depois nós fazemos o nosso cálculo. Ter posse. Os bens que nós estamos aqui a falar estão na tua posse. Você faz o cálculo de zakat nisso. O que isso significa? Qual será a diferença quando nós falamos aqui de ter posse? Há vezes em que nós temos um certo valor a receber. As pessoas estão nos dever em um certo valor. Nós temos um valor já calculado do zakat por pagar. Mas tem outro valor que nós temos a receber. Não está na nossa posse. Portanto, nós, nessa circunstância, excepcionamos aquilo que não está na nossa posse. Mas se aquele valor for pago, você terá que adicionar ou terá que pagar separadamente sobre aquele valor que não está ainda na sua posse. Ulamás aqui explicam, existem duas alternativas. Uma é você não ter que pagar o zakat sobre aquilo que ainda não recebeu. Quando for a receber, depois você paga o zakat daquele valor que você não incluiu no teu zakat. Então, vamos dar aqui um exemplo sendo mais prático. Você fez o cálculo daquilo que você possui e tirou, não é, o zakat. Depois recebeu aquele valor. Você tirou o zakat, não incluiu.
Então, daquele valor que você recebeu, você terá que pagar sobre aquele valor. Outra hipótese é você incluir aquilo que você tem a receber e quando for pago o valor, você não terá que pagar mais sobre aquele valor. Mas aqui, né, há uma outra situação. Há vezes que se tratam de um valor que você não tem certeza que aquilo vai ser pago ou não. Você descarta. Este não vai me pagar. Então, nesta situação, é melhor não tirar o zakat daquilo, porque se todos os anos você tem que pagar o zakat sobre um valor que não está em tua posse, então este pagamento vai consumir os teus bens todos. Porque você sempre está a pagar sobre um valor que não está a crescer, não está a trazer nenhum rendimento. Portanto, quanto àqueles valores que você não tem esperança que esta pessoa vai pagar, não tem esperança do pagamento, é melhor protelar e quando aquilo for pago, você pagar o zakat. Portanto, o Islã não está aqui para prejudicar a ninguém. Porque se você for a pagar, só pagar um valor que não está em tua posse, então você corre este risco de chegar um momento em que você já não terá nenhum bem. Deve estar além das dívidas, você deve excepcionar as dívidas ao fazer o cálculo. Tira quanto você tem a pagar, tem que pagar tanto, este é o valor para pagar, portanto, excepciona aquele valor que você tem a dever. Nós falamos aqui de dívidas a longo prazo. Quando eu falo de dívidas a longo prazo, não estou a incluir juros, porque isso não se relaciona. Você fez um empréstimo de 100 mil meticais, mas você tem que pagar mensalmente 10 mil. Portanto, os ulamás explicam ou dão esta como melhor opção, que é mais benéfico ao necessitado. Você terá que excepcionar sobre o valor que você tem a letra daquele mês que você tem a pagar o zakat. Portanto, excepciona este valor e sobre isso você tem que tirar 2,5% do valor, não é, que você tem como rendimento anual e dar ao necessitado. Sobre este valor todo. Alguém colocou uma questão, acho que foi no YouTube, se você quanto o zakat terá que ser pago no que diz respeito ao rendimento mensal. O zakat não se calcula, não é através do rendimento mensal, mas sim é o rendimento anual sobre o teu ganho anual. No princípio do ano teve nisab, chegou no fim do ano teve nisab, portanto sobre este valor anual, o total, não é, anual, é sobre este que você terá que pagar o zakat. Outro aspecto importante na questão do zakat é que a riqueza, os bens devem ser halal, devem ser lícitos, limpo, um dinheiro limpo. Você não paga zakat, não há zakat sobre dinheiro haram. Às vezes que nós estamos a insistir, paga zakat, ele não quer pagar zakat. Você não sabe a proveniência daquilo. Portanto, pode ser que ele não está a pagar de facto porque é haram. Então, a proveniência de haram, não há zakat sobre isso. Inna Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Allah é puro, não aceita senão aquilo que é puro. Se nós formos a ver, alguns colecionadores de hadith, alguns muhaddithin selecionam ou estipulam o capítulo quando se trata de sadaqa ou zakat, ou mencionam mesmo babo as-sadaqa, fadlu as-sadaqa min mali halal, min mali tayyib, a virtude da caridade, não é, daqueles bens que são puros, são halal. Portanto, o zakat, não é sobre os bens halal. Quando nós pagamos o zakat, deverá ser aquilo que é melhor, não é? Dar-nos aquilo que é melhor. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Jamais alcançareis o bem, a piedade, até que não gastais aquilo que mais amais, aquilo que vocês gostam. ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Vocês não podem dar, não é, aquilo que vocês não estariam prontos a receber se vocês estivessem no lugar daquele que está a receber. Não vamos dar aquilo que é rejeitado, que nem sequer nós estaríamos prontos a receber aquilo. Produtos fora de prazo, por exemplo, de uma péssima qualidade, tiramos aquilo, incluímos sobre o valor de zakat e nós damos ao necessitado.
Não podemos fazer isso, mas nós temos que saber que estamos a fazer uma ibada que Allah ordenou-nos a tirar daqueles bens que Allah fez-nos de gestores, fez-nos herdar simplesmente para nós cuidarmos e dar ao necessitado. E Allah aos destinatários de zakat, que também mencionamos ontem. E Allah mencionou ou estipulou, de acordo com o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, uma porção ínfima, 40ª parte, ou 2,5%, não é? Uma porção muito reduzida. Com este valor de zakat, o que nós podemos fazer? Portanto, temos que dar ao necessitado. Nós temos que olhar aquilo que é mais benéfico para o necessitado. É verdade que é permissível darmos, não é, em produto, darmos alimentos. Não há nenhum problema quanto a isso. Mas o mais benéfico é darmos aquilo, ou resolvermos o problema, não é? Tirarmos o pobre da pobreza, tirarmos o necessitado dessa necessidade que ele passa. Portanto, uma das formas mais práticas é nós darmos dinheiro. Porque se nós vamos dar comida, 3, 4 pessoas todos estão a dar comida, mas ele não precisa mais de comida. Ele tem outras necessidades. Mas quando nós damos o dinheiro, não é? Ele sabe melhor qual problema ele deve resolver. Quando nós damos dinheiro, ele sabe que pode criar o seu próprio negócio de forma a criar autossustento, de forma a erradicar a pobreza, erradicar o sofrimento que ele vive. Portanto, existem vários caminhos bons para nós optarmos, não é, e resolvermos o problema daquelas pessoas que estão nessa necessidade. Portanto, vários são outros masail que estão ligados aqui, como eu disse, nessas aulas nós não vamos fazer uma explanação completa daquilo que é zakat, mas se existir alguma dúvida, poderão colocar as questões que, inshallah, nós poderemos, não é, explanar. Há vezes em que alguém nos deve e nós queremos pagar a dívida com o zakat. Será isso permissível? Alguém está-me a dever e ele não está-me a pagar. Então, será que eu posso debitar? Ele deve-me 20 mil metcash e ele é uma pessoa que pode receber zakat. Então, eu posso debitar, dizer, olha, já que você me deve 20 mil metcash, aquele 20 mil metcash fica para zakat. Pode-se fazer ou não pode? Sim? Por que não pode? Não, ele está a dizer que não precisa me pagar, aquilo fica para zakat. Sim? Não está? Mas está a eliminar a dívida. Está a diminuir a dívida, está a resolver um problema. Está a resolver o problema da pessoa que está a dar, é que é para assumir uma dívida. Sim, dívida, você tinha que pagar de uma ou de outra forma, se tivesse aquele valor, tinha que pagar. Pode ou não pode? Sim. Nia. Correto. Nia. Quando nós damos o zakat, temos que ter intenção de zakat. Esta é a primeira condição. Nós não podemos simplesmente dar, ele foi embora, já gastou aquele dinheiro, e depois sempre, não, aquilo é zakat. Mas não é condição nós dizermos verbalmente, isto é zakat. Não. Você sabe, você está dando, isto é zakat. Diz para ele, olha, é um presente para ti. É uma oferta. Você é meu amigo, é uma oferta para ti. Mas você sabe que é zakat aquilo que você está dando. Não existe nenhum problema. Não é permissível você dizer, eu debito aquilo no zakat, como muitos comerciantes fazem, para pressionar o outro a pagar. Diz que eu vou considerar aquilo como zakat. Uma das condições para a validade do zakat é milkiya. Também existir a posse no destinatário. Ele deve receber aquilo, estar em sua posse. Ele poder fazer o que ele quiser, está na sua posse. Esta é a condição. Agora, o que você pode fazer? Você pode dar ele como zakat e exigir, paga a minha dívida. Naquele momento mesmo ele pagará a tua dívida. Então, foi ela por ela. Foi ela por ela. A dívida foi abatida e o dinheiro voltou para ti. Mas você não pode dizer, isto fica debitado como dívida. Você se der alguém
o zakat, ulama mencionam isso no livro de fiqh. Você deu a alguém e disse para ele que a intenção de uma caridade. Depois mudou a tua intenção, disse, não, eu quero dar zakat. Torna-se permissível desde que aquele valor que você deu como zakat esteja na mão deste necessitado. Na hora ainda você está a fazer isso. Está a dizer que é zakat. Eu estou a dar como zakat. Fez a intenção, mudou a intenção enquanto aquele valor, não é, está ainda na mão do necessitado e você não pode simplesmente dar. Depois daquilo perecer, já não existe, aí mudar de intenção, dizer que aquilo que você está a dar é zakat, como muitos até fazem, tem que informar, não é? Dizer ao necessitado que isso é zakat. Isso não é condição, não é condição. Você dar de forma, você sabe que ele é o necessitado, há vezes em que ele nem sequer gostaria de mendigar. Você quer resolver um problema dele, você diz, isso é uma oferta para ti, estou a dar. Ou você quer estimular, não é, o trabalho nele. Você tem intenção de zakat, você diz, estou a te emprestar. Mas você sabe que ele não quer de volta. Estou a te emprestar, verbal. O niya está onde? Está no coração. Você diz, eu estou a te emprestar. Se você diz, estou a te oferecer, ou é zakat, ele pode pegar aquilo e esbanjar. O propósito é você criar, não é, iniciativa nele, fazer com que ele torne-se autossuficiente. Então você diz, eu estou a te emprestar. Então ele vai trabalhar porque quer vir pagar aquela dívida, mas você deu com intenção, como se fosse zakat. No dia que ele vier para pagar, disse, não, eu te ofereço isso, ou já te ofereci. Não há nenhum problema nisso, onde nós estaremos a incentivar ainda a pessoa a fazer o seu devido trabalho, ou encorajamos aquilo que o Sharia incentiva, que é o trabalho. Outro aspecto é, se a esposa tem, antes de entrarmos nisso, de acordo com o Imam Abu Hanifa, não é permissível o esposo dar zakat à esposa e a esposa dar zakat ao esposo. Também não é permissível, no princípio geral, nós damos zakat à nossa ascendência e à nossa descendência. O que isso significa? Nós não podemos dar zakat aos nossos pais, não podemos dar zakat aos nossos avós, aos nossos bisavós, não é? Ascendendo. Também não é permissível darmos o zakat, não é? À nossa descendência, filho, neto, bisneto, por em diante. Mas a ramificação nós já podemos dar, não é? Seja irmão, tio, primo, não é? Por ali. Não é? Irmão, dar o teu irmão, dar o irmão dele, dar tudo o que alastra, não é? E para cima e para baixo, ou ascendência e descendência não será permissível. Portanto, nesta classe de Masail vem também esta questão em debate. Se a esposa, não é? A esposa está sob a responsabilidade do esposo, as despesas de casa estão sobre o esposo, mas se trata que a esposa é rica, o esposo é pobre. Será que ele poderá dar zakat ao esposo? Este é um assunto que foi discutido. De acordo com o Imam Abu Hanifa, não é permissível. Mas outros imãos dizem, por se tratar de uma necessidade, o esposo, por exemplo, tem dívida, está endividado. Portanto, ela poderá dar zakat ao seu esposo para aliviar as dívidas que ele tem. Não é? Baseiam-se num hadith que foi narrado por Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, que o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ordenou as mulheres a darem sadaqa, veio Zainab, esposa de Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, e disse: Ya Nabi Allah, innaka amarta al-yawma bis sadaqa. O profeta de Allah, hoje tu ordenaste a darmos sadaqa. وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به. Eles já tinham umas joias, não é? E eu pretendia dar caridade, não é? Com essas joias. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت من أحق من تصدقت به عليهم.
Então, Ibn Mas'ud diz que era mais preferível que ela desse este sadaqa, esta caridade, não é, a ele, ao esposo e ao filho. Quer dizer, o esposo e o filho poderiam se beneficiar mais daquilo do que dar a qualquer outra pessoa. Portanto, فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. O teu esposo e o filho são pessoas que mais merecem do que você dar caridade a qualquer outra pessoa. É verdade que este hadith fala-se da forma geral no que diz respeito à caridade, uma caridade normal. Quando nós gastamos para a nossa família, portanto, nós ganhamos mais recompensa, não é, como caridade do que dar a qualquer outra pessoa. As pessoas mais próximas a nós ganhamos mais recompensa. Portanto, este grupo de alim que opta permissível por necessidade, baseando neste hadith, diz que nós não encontramos nenhuma outra passagem que rejeita, que refuta este hadith para uma caridade, um pagamento de caridade obrigatório. Portanto, baseiam-se neste princípio da permissibilidade por necessidade. Portanto, é exceção à lei. Portanto, vamos outra vez entrar aqui na relatividade. Se trata, não é, de escolas de pensamento. Uns optam por uma coisa, outros optam por outra, mas de acordo com aquilo que for mais viável, de acordo com certos princípios de escola ou jurisprudência, nós podemos optar. Mas o princípio aqui traçado pela escola hanafita, que não é permissível o esposo dar a esposa e a esposa dar o esposo, e alguns outros alims optam desta permissibilidade, né, como uma necessidade básica para a sua permissibilidade. Portanto, o importante neste capítulo era simplesmente traçar, neste hadith que nós estamos aqui a mencionar, era traçar aqui as balizas, onde começa, né, até onde vai. Quais são as condições para validade ou para obrigatoriedade? Quais são os destinatários e alguns masails ligados a isso? Não seríamos, nesta aula, a terminar todos os assuntos que têm a ver com o zakat, por cada caso é um caso. Portanto, se trata de uma situação pontual, encontra um alim, pergunta ao alim como você tem de proceder para o pagamento do zakat, porque nós temos de estar cientes que nós estamos a cumprir com uma obrigação de Allah subhanahu wa ta'ala e deve ser bem feito. Tudo o que se trata de ordem, não é? Em particular estamos aqui a falar de um dos pilares do Islã, isso terá que ser bem feito. Portanto, caso haja alguma dúvida ainda, nós podem expor a dúvida ou podem consultar ao alim mais próximo que estiver para esclarecimento desta questão ou deste pilar do Islã, que é o zakat. Na próxima aula, inshallah, nós vamos passar para o último ponto do hadith que nós estamos a vir mencionar, para depois entrarmos em diversidade de aspectos que poderemos abordar ainda nessas nossas dissertações. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê todos nós tawfiq. Subhanakallahumma wa bihamdika.